Eu sou o Jornei Jardim, fazendo mais um vídeo aqui para o canal. Eu falei nesse último vídeo aqui, projetei, né, como seria o governo de Lula, no caso de uma eleição dele, né, ele voltar a ser presidente, né, porque ele já foi presidente, e o que seria, né, projetando assim o que seria dentro né, do que a gente tem visto acontecer, aí a gente faz uma projeção, e hoje eu quero fazer essa projeção com o presidente Bolsonaro, no caso de uma reeleição dele. Tá bom, gente? Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo no canal, dê muitos likes, e se não se inscreveu ainda, se inscrever no canal, tá bom? É de graça, não custa nada, e você vai estar fazendo, dando uma grande força para nós aqui, nesse canal que a gente está começando aí para falar de política, né? Uma coisa assim que nem todo mundo entende, mas todo mundo vota, né? Todo mundo decide, mas a maioria das pessoas não entende muito de política, não se importa muito de política, não tem paciência para ir atrás, para assistir, né, o jornalismo que fala de política, assistir, né, aí os programas que falam de política. Então estou fazendo esse conteúdo aqui para você ter mais uma oportunidade, mais um acesso aí para conhecer um pouquinho de política. Tá bom, gente? Então, nos ajude aí no canal, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que a esquerda não concorda, lógico, né? O socialismo, ele não concorda com o governo de Bolsonaro, e a esquerda, ela está infiltrada, né, em todo o sistema, né, que Bolsonaro até tentou desfazer e conseguiu em algumas áreas a desfazer esse sistema, né? Mas muito difícil, porque o sistema está contra ele, a mídia está contra ele, o STF está contra ele, o Congresso ali se omitindo, o Senado principalmente se omitindo de tomar decisão e cumprir com o seu papel. Então ele teve muita dificuldade nesse seu mandato para governar como ele queria. E também, né, teve, né, essas situações que aconteceram aí, né, da pandemia e da Covid, dessa guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Então tudo isso deu um impacto muito grande na economia, né? Deu um impacto muito grande no seu governo, né? Em todas as áreas, porque pela pandemia também ele está sendo acusado de não ter agido bem, mas tiraram o direito dele de agir, tiraram as ações dele, né? Minaram as ações dele, e agora estão botando a culpa nele, então, porque ele trabalhou, né, esse primeiro mandato contra um sistema, né, já estabilizado, um sistema corrompido, um sistema partidário, né? Então foi muito difícil, mas apesar de tudo isso, ele teve ele fez um bom governo. Ele fez um bom governo, ele fez um monte de estrada, ele deu início de muitas obras, né? Ele ajudou a população quando precisou, ele deu ajuda em todas as áreas, né? Cortou as verbas, o desperdício de dinheiro, né, que ia para essas ONG, para esse sindicato, né, para a Lei Rouanet. Então ele fez um feito muito grande, mandou água para o Nordeste. Lógico que a obra já estava bem adiantada lá, né? Ele fez, mas não fizeram, não acabaram, né? O importante é isso, não adianta fazer 99% da obra
e não fazer o 1% que faz com que a obra seja concluída e assim o povo usufrua dela, né? E ele fez, ele acabou a obra e a água foi para lá, então ele fez um bom governo diante de tanta dificuldade, de tanto impedimento. No meu pensamento, ele fez um ótimo governo, né, diante de todas essas dificuldades. Mas a projeção para o segundo mandato dele, se no caso ele se eleger, é bem promissor, né, vai ser muito melhor do que esse primeiro, porque ele tem agora um Senado bem mais favorável, um Congresso também bem mais favorável, um Senado mais ainda, né? Então, aqueles que impediam, que engavetavam os seus projetos lá, né? Isso não vai acontecer com tanta frequência como aconteceu no mandato passado. Esses pedidos de impeachment, de fiscalizar o STF e as ações, né, de alguns ministros do STF. Então, eu creio que isso vai andar um pouquinho, ou pelo menos mais do que... andar um pouco, né, porque nem mais do que andou o último mandato, porque o último mandato dele não andou nada, né? Tem um monte de pedido lá de impeachment dos ministros, um monte de pedido de fiscalização, para fiscalizar os ministros lá, né, para pedir satisfação aos ministros, e isso nunca foi para frente, tudo engavetado, e a gente tem esperança, né, e projeta que esse segundo mandato vai ser diferente. Então só esse fato já, né, traz para a gente uma projeção de que o STF, principalmente, né, que tem batido tanto contra o governo e contra os seus apoiadores e contra a direita, né, e contra a mídia da internet, as redes sociais. Então, a gente acredita que isso já vai ser, né, já vai ser um aviso para eles, já vai ser uma situação que eles vão ter que pensar melhor, né, porque eles correm o risco agora, né, de ser impeachment. Então a gente acredita, por isso que eu projeto um segundo mandato bem melhor, com possibilidade de grandes feitos, porque já teríamos nesse ano, se não fosse essa situação de pandemia, a situação das guerras também lá da Europa, lá, então que isso prejudicou muito. Então, se Deus quiser, não vai acontecer mais, né, isso já ajuda muito. Mas com a ajuda também do Poder Legislativo, né, que agora está mais, né, mais direita lá no Congresso, então a gente acredita que Bolsonaro vai poder, né, trabalhar melhor os seus projetos lá com o Poder Legislativo lá, e o Judiciário vai ter que se conter um pouco, acredito nisso. Então, por isso, a gente vai ter, com certeza, um governo bem melhor, bem mais atuante, mais efetivo nas ações, né? As ações mais efetuadas, né, das ações dele. Não que ele não fosse efetivo, que ele não tinha ações. Ele tinha ações, mas as ações eram barradas, eram vetadas. Então eu acredito que agora elas não vão ser tão vetadas assim, e ele vai poder colocar mais os seus projetos mais em prática, e com certeza isso vai trazer um impacto muito grande, né, para melhor no nosso país. Eu projeto isso, né? E a continuação daquilo que ele já fez, né? Porque se um governo contrário tomar o poder, vai desfazer isso que ele já fez. Então, só o fato de continuar as coisas que ele já fez em processo, e aquelas que estão, né, começando
continuar e já vai ser um grande feito para o nosso país, né? E nesse crescimento, mesmo com esse caos todo, mesmo com essa dificuldade toda, mesmo com esse impedimento todo, já tem, né, positivo nessa área, ele está crescendo. Então, quando essas barreiras caírem, que eu acredito que no segundo mandato vai cair, o crescimento vai ser maior e o brasileiro vai melhorar de vida com certeza. Então, a projeção é essa, porque, como eu falei no outro vídeo, a gente se baseia em fatos, quer dizer, aquilo que já foi feito, do pensamento, né, que está sendo colocado para a gente ver, e projeta um futuro, né? O PT, é fato que eles fizeram um mau governo, que eles desperdiçaram um monte de dinheiro, surrupiaram, roubaram um monte de dinheiro do contribuinte, e estão com o mesmo pensamento. Então o futuro é o mesmo de antes. Assim a gente projeta também um possível governo, um possível segundo mandato do nosso atual governo, que ele fez um bom governo, isso é fato, mesmo contra todo mundo, ele fez um bom governo, ele acrescentou, mesmo não tendo condições de fazer nada, ele fez alguma coisa, colocou os ministros técnicos lá, ministro que entende cada um da sua área, e por isso deu certo na agricultura, na agropecuária, né, e no meio ambiente, em tudo deu certo. E isso vai continuar, porque ele vai continuar botando pessoas técnicas lá, pessoas que entendem do assunto, não cabide de emprego ou cabo eleitoral, como os outros governos faziam, né? Loteavam os ministérios, porque quando se elegia já estava tudo comprometido, porque tinha que fazer acordo lá atrás. Bolsonaro não fez isso e não vai fazer, né? Então, por isso pode escolher os técnicos para botar lá, não tem obrigação nenhuma ou compromisso com ninguém de botar pessoas apadrinhadas lá. Então, por isso que a gente projeta um bom governo, um governo de muito sucesso. Eu projeto, tenho confiança que vai ser um segundo mandato, vai ser muito melhor. O primeiro já foi bom e o segundo vai ser muito melhor, porque ele vai poder trabalhar. Eu acredito que ele vai poder trabalhar, esperamos, né? Contamos que esses novos que estão entrando lá, e que bastante gente de direita, não sejam vendidos, né, como alguns foram aí e se elegeram nas costas do Bolsonaro e depois se viraram contra ele. Espero que isso não aconteça agora. E pensando assim, otimista mesmo, pensando que essas pessoas que se elegeram, né, muitos por causa de Bolsonaro se elegeram para ajudar ele, continuo firme nessa ideia para ajudar a Bolsonaro levantar esse país, fortalecer esse país e botar esse país no lugar que ele merece, que é lugar de destaque, lugar, né, de primeiro mundo, que o nosso país era para estar há muito tempo, porque tem condição para isso, né? Somos uma nação que tem tudo, grande em extensão de terra, terra agricultável, terra para plantar, para criar, terra para tudo. Falta só a gente industrializar esse país para a gente ser um país de primeiro mundo, e tenho certeza que Bolsonaro está fazendo isso já e vai fazer muito mais por isso. Então é muito. E na área isso na área econômica, né? E nas outras áreas também a projeção é muito grande, está garantido, né? Com o Bolsonaro no poder, está garantido o direito de ir e vir, e isso vai se fortalecer, porque ele vai botar mais 2 juízes lá no STF, então lá vai melhorar também, para garantir os nossos direitos de ir e vir, para garantir o nosso direito de investimento, de trabalhar, de produzir, de crescer, né, com esse sistema capitalismo,
de meritocracia, quer dizer, a gente faz, a gente ganha, se não fizer não ganha, então tem que fazer. Então o sistema capitalista é bom por causa disso. Não tem essa de ficar lá mamando na teta do governo, ou ficar, não, se ficar nisso aí não tem, porque até porque a teta secou, né? A teta foi cortada, não tem mais, por isso que eles estão esperneando. Então, a projeção é essa, gente, a gente ter um país decente, né? Um país de respeito, um país que respeita todas as religiões, um país que respeita a família, um país que ama a pátria, né? Um país que projeta um futuro com bastante esperança, com muita esperança. Então é isso que eu projeto o governo de Bolsonaro, e Deus queira que ele se eleja para dar prosseguimento, para dar continuidade em tudo que ele tem projetado. Alguns ele fez, outros ele deu início, outros está em projeto, um impedido, mas está em projeto que agora vai ser colocado em prática. Então nós temos tudo para melhorar e caminhar para ser uma grande nação. Então, dito isso, gente, eu espero que você medite sobre isso, analise muito sobre isso, mede as duas partes, vê quem é que fez em tão pouco tempo tudo aquilo que eles tiveram um monte de ano e não fizeram, né? Só envergonharam o nosso país, só escandalizaram o nosso país, só depravaram o nosso país, só mamaram no nosso país, só corromperam o nosso país. E agora, né, com esse governo, a gente está resgatando essa dignidade, resgatando esses direitos, né, resgatando a dignidade do cidadão. Então, acredito que Deus nos deu uma oportunidade, né, da gente virar essa página, da gente virar essa história, escrever uma nova história, e nós não podemos perder essa oportunidade. A gente já começou, deu o primeiro passo, não podemos perder. Analise bastante isso, gente. Por isso que eu peço que a gente tem que se engajar nessa luta. O nosso futuro é bem promissor, mas nós temos que agarrar, não deixar ele escapar. Nós tivemos uma oportunidade e tentar de todas as maneiras nos tirar essa oportunidade, estão tentando ainda nos tirar, caçar essa nossa oportunidade, mas nós temos, através do voto, essa força, essa decisão de continuar apostando nessa oportunidade que nos foi dada. Então medite bastante nisso, pensa bastante nisso, analisa bastante nisso, não jogue o teu voto de qualquer jeito na urna, tá? Não anula o teu voto, não desperdiça o teu voto, porque o teu voto pode garantir o futuro da nossa nação, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Tá bom, gente? Se você gostou, dá bastante like aí no nosso vídeo. Se não gostou, também dá dislike aí. Compartilhe com seus amigos, com a sua igreja, com as suas famílias. E se não é inscrito no canal ainda, por favor, gente, não custa nada, se inscreva aí no canal, nos dá uma moral aí para a gente continuar trazendo este conteúdo aí para você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.